Hoje falaremos sobre as funções oxigenadas, que são compostos orgânicos que possuem, além de carbono e hidrogênio, átomos de oxigênio. As funções oxigenadas são o álcool, o ácido carboxílico, a acetona, o aldeído, o éster e o éter. Hoje começaremos falando sobre o álcool. O álcool, primeiramente, antes de falar sobre as suas definições e nomenclaturas, a gente tem que lembrar que na química, uma hidroxila é um grupo funcional presente na base dos hidróxidos com radical OH. Aqui nós temos a hidroxila. São formadas, então, o álcool, a sua definição. São formadas por hidroxilas e carbonos que realizam apenas ligações simples. Os álcools, eles também podem ser classificados de acordo com a quantidade de hidroxila presente na cadeia carbônica. Se apresentar uma hidroxila, é chamada de monoálcool. Se apresentar duas hidroxilas, ela vai ser chamada de diálcool. Se apresentar três ou mais hidroxilas, ela vai ser chamada de poliálcool. O álcool ele também pode ser classificado de acordo com o carbono na qual a hidroxila se encontra ligada. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, esse álcool vai ser chamado de álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, esse álcool vai ser chamado de álcool secundário. E se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, esse álcool vai ser chamado de álcool terciário. Partiremos então para a nomenclatura, que segue o esquema abaixo. Primeiramente, utilizamos o prefixo. O prefixo, ele sempre vai determinar o número de carbonos presente na cadeia. E o intermediário, ele também pode ser chamado de infixo, que vai determinar o tipo de ligação. E logo em seguida, por último, temos o sufixo, que será a terminação. Aqui nós temos um exemplo. Para facilitar na hora de dar nome ao composto, nós utilizamos então uma técnica. Primeiro, numeramos a quantidade de carbonos presente na cadeia. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Logo, o prefixo vai ser pente. Apresenta somente ligações simples esse composto aqui. Logo, o seu infixo será an. E apresenta 3 hidroxilas, o prefixo tri antes do sufixo. E por ser um álcool, finalmente, vai ter a sua terminação ol. Então, o nome desse composto é pentan 1,2,3 triol. A próxima função é o fenol. O fenol, ele é um composto orgânico oxigenado, ou seja, que apresenta átomos ou átomo de oxigênio em sua estrutura, e que possuem o grupo hidroxila, que falamos antes, ligado diretamente a um hidrocarboneto aromático. Essa é uma fórmula estrutural que pode vir a formar um fenol. É chamado de benzeno, é muito importante e apresenta sempre 6 carbonos. Sempre 6 carbonos. A nomenclatura, ela vai seguir a IUPAC. A IUPAC é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Primeiramente, no fenol, você tem que colocar o hidroxi mais o nome do aromático. Aqui nós temos um exemplo sem ramificações, que são aqueles negocinhos assim presentes na cadeia. Essa aqui é sem ramificação. Então, a gente encontra uma hidroxila ligado a um composto aromático, que é o benzeno, como dito acima. Então, utilizamos o hidroxi mais o nome do aromático. Fica hidroxibenzeno. Aqui, nós temos um exemplo com ramificação. Essas ramificações aqui, ó. Isso são uma ramificação. Aqui, nós temos um grupo hidroxila e um radical etil. Esse aqui é o radical. Etil é chamado de etil porque apresenta 2 carbonos. Para facilitar, nós numeramos os carbonos do composto aromático. Apesar de ter sempre 6 carbonos, é melhor você numerar para você se situar na hora de fazer a nomenclatura. Encontramos, então, logo em seguida,
Em qual carbono a hidroxila está ligada? Aqui a hidroxila está ligada ao carbono 1. Em seguida, em qual o carbono, o radical está ligado? O radical está ligado ao carbono 3. Logo, seu nome fica 3-etil, referente ao radical, e o 3 vai estar referente à posição do radical. Hidroxibenzeno, o 1 é onde a hidroxila está, mas se você não quiser colocar o 1, não tem problema. Aqui nós temos o enol, enol e o inol, que são afins do álcool. O enol, ele possui uma hidroxila ligado a um carbono insaturado. No caso do enol, nós apresentamos uma dupla. E a nomenclatura, que também vai seguir a IUPAC, ela segue a regra geral do prefixo e tudo mais, e do infixo também, mas a terminação é o ol. Aqui nós temos um exemplo. A gente numera e a gente está vendo aqui que tem uma dupla. Sempre que tiver uma dupla e apresentar uma hidroxila, vai ser chamada de enol. O nome desse composto é prop-1-en-2-ol. Prop, porque tem 3 carbonos. Porque é onde a dupla está localizada. En, porque apresenta uma ligação dupla. E ol, que é onde a função está localizada. E 2, porque é onde a função está localizada. E ol, que é a terminação. O inol, ele vai apresentar uma hidroxila ligada ao carbono insaturado. A mesma coisa, só o que muda é que a insaturação ela vai ser tripla. Aqui nós seguimos também a regra geral e esse é um composto inol. Nós temos, então, o ácido carboxílico, que são compostos orgânicos que apresentam o grupo funcional carbonila, mais a hidroxila na extremidade da cadeia. Então, sempre vai ser na extremidade. Esse composto, essa estrutura aqui, ela sempre vai aparecer no final da cadeia, na extremidade da cadeia. Aqui nós temos uma curiosidade. O termo ácido carboxílico, ele é usado para designar uma função orgânica oxigenada, isto é, que possui um átomo de oxigênio em sua estrutura. Então, só para a gente saber o que é uma função oxigenada. A nomenclatura, que também segue a regra da IUPAC, porque sempre as funções vão seguir a regra da IUPAC. Primeiramente, nós utilizamos o ácido, sempre vai ter o ácido na frente, o prefixo, que apresenta em todos, o infixo e a terminação oico. Essa é a terminação. Sempre o que muda é a terminação. Nos álcoois, no enol e no fenol, não mudava, mas o que mudava era o tipo de ligação, o infixo. O exemplo, nós temos aqui, sempre vai numerar os carbonos para ficar melhor, e aqui nós apresentamos a carbonila, sempre na extremidade da cadeia. Aqui nós temos o ácido 2-metilbutanoico. Logo em seguida, nós temos a função aldeído, que é todo composto orgânico que possui o grupo funcional CHO ligado à cadeia carbônica. Esse grupo é esse grupo aqui, ó. CHO é esse grupo aqui. E também é sempre nas extremidades. Eles são, uma observação aqui, eles são solúveis em água devido às ligações de hidrogênio. A nomenclatura, seguindo a IUPAC, segue a regra geral, onde você vai ter o prefixo, o infixo e a terminação al. O exemplo, metanal, propanal, etanal. Aqui nós temos, ó, a carbonila, sempre na extremidade da cadeia. Aqui também. Esse é o aldeído. Acetona. Acetona, ela possui um carbono secundário, ligado a um átomo de hidrogênio. Esse é o grupo funcional, que aparece na maioria das vezes desse jeito aqui. É chamado de carbonila. Acetonas, elas possuem a carbonila ligado a 2 átomos de carbono.
A nomenclatura segue a regra geral, mas a terminação ona. Temos como, por exemplo, a propanona ou a acetona. A acetona é bem conhecido por ser um removedor de esmalte, e essa aqui é a sua fórmula estrutural da acetona. Aqui nós temos o 3-metil-pentan-2-ol. Em seguida, nós temos o éter. O éter, eles são compostos que possuem um átomo de oxigênio ligado a 2 radicais orgânicos. Então, nós temos sempre um oxigênio ligado a 2 radicais. Se tiver na cadeia um composto assim, e aqui tiver um radical assim, vai ser sempre um éter. Assim, a cadeia carbônica de um éter é heterogênea e pode apresentar 2 radicais iguais ou diferentes. É só uma OBS. A nomenclatura, essa nomenclatura ela já é um pouco mais, não vamos dizer complicada, mas ela requer mais atenção. Nós temos primeiramente o prefixo menor, o prefixo do radical menor, ou seja, da cadeia menor, mais oxi, mais o prefixo do radical maior, ou seja, da cadeia menor, mais o infixo O. Exemplo, nós pegamos a cadeia menor, que é o metil, e depois a cadeia maior, que é o butil. Aqui nós temos a cadeia maior e aqui nós temos a cadeia menor. Metil sempre remete a um carbono e butil sempre a 4 carbonos. Então, nós temos o met, porque primeiro vem a cadeia menor, e o butano, porque se remete à cadeia maior. Então, fica metoxibutano. Nós temos, então, por último, o éster. O éster, eles são compostos orgânicos oxigenados que são formados pela reação química entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, nós temos aqui 2 outras funções que acabam formando uma só função, que é o éster. Essa aqui é a estrutura para você reconhecer que é um éster. É fundamental lembrarmos que esse composto é formado pela união de 2 compostos, ou seja, é formado pela união de 2 partes, do ácido carboxílico e do álcool. Então, sempre a gente tem que pegar essas 2 funções e formar um éster. Quando for para você formar um éster, sempre tem que lembrar de uni-las direitinho. A nomenclatura, ela também é um pouco mais ela apresenta mais coisas na nomenclatura. É igual o éter. Ela não é igual o álcool, que apresenta só a regra normal mais uma terminação. Ela é mais incrementada. Nós temos aqui, primeiramente, nós temos o prefixo, o infixo, o oato. O oato, ele vai ser isso aqui. O nome do radical mais A. Nós temos, então, esse composto aqui, que é chamado de etanoato de butila. E é isso.